Agora, a forma como o Lula e o PT empurram a Petrobras para a berlinda estimula o receio de que o governo possa repetir agora erros que foram cometidos na gestão da Dilma Rousseff. E não são apenas os erros que arruinam uma empresa estatal, mas o modo como os governos agem depois de cometer esses erros. Então, o bom senso recomendaria que ninguém cometesse as mesmas tolices mais de uma vez. A possibilidade de escolha de tolices novas é muito grande. Então, é preciso, primeiro, registrar por que é que a política de preços da Petrobras passou a considerar a variação do barril do petróleo no exterior. Isso não nasceu do nada, isso foi adotado em 2016, governo do Michel Temer, como resposta ao desastre que foi produzido na Petrobras. Um desastre em que se misturaram o represamento artificial de preços e a contabilização do custo da roubalheira que ocorreu na Petrobras, um custo que foi lançado na contabilidade da empresa como 6,7 bilhões de reais em valores da época. Então, essa mistura de represamento artificial com o prejuízo da roubalheira arruinou a Petrobras, derrubou a Petrobras. Por isso, essa política de preços, que passou a produzir lucros na Petrobras. Então, no instante em que a estatal anuncia um lucro recorde, o Lula e o Jean Paul Prats, que é o novo presidente da Petrobras, eles sinalizam a intenção de mudar a política de preços de combustíveis, essa que leva em conta a cotação internacional do petróleo. O Bolsonaro, que foi, sim, intervencionista, ele cultivava a mesma implicância. Lá atrás, no ano passado, o Lula chamou o Bolsonaro de embusteiro, porque ele não modificou a política de preço da Petrobras numa canetada. Lula achava que o Bolsonaro devia ter dado uma canetada, porque essa política de preço foi adotada por uma decisão administrativa da Petrobras, portanto, poderia ser modificada, segundo o Lula, numa canetada se o Bolsonaro não fosse um embusteiro. Agora nós estamos no terceiro mês do governo e o Lula está afiando a caneta. Então, essa política de preço está condenada, vai mudar ali em abril, maio, quando o novo governo controlar, em definitiva, a diretoria da Petrobras. Agora, é preciso levar em conta, Gabriela, que entre 2014 e 2015, quando houve o desastre da Dilma Rousseff, o prejuízo na Petrobras foi de 80 bilhões de reais. Hoje, o governo, como acionista majoritário da Petrobras, recebe em dividendos, agora, esse resultado de 2022, 78,9 bilhões, quase 80 bilhões de reais. O mesmo valor do prejuízo que a Dilma registrou. E, afora, os 279 bilhões em impostos que a Petrobras recolheu. Então, eu acho que a essa altura já deveria estar entendido que o lucro não é um crime. E o prejuízo, aí sim, é um suicídio. O governo pode alterar a política de preço da Petrobras. Agora, modificar isto para produzir prejuízo não parece razoável. E o governo... A família Bolsonaro gosta de um conflito, né? Sempre, a gente estava falando aqui de adversários políticos, mas eles próprios, dentro da própria família, se veem, de certa maneira, como adversários. A Michelle é madrasta, né? Então, assim, desde o ano passado ela está sob grande holofote. O PL gostou muito dela no vídeo, acha que ela atrai as mulheres, está colocando ela e está organizando um evento agora, em março, para anunciar ela publicamente como presidente do PL Mulher, e depois fazer uma série de viagens pelo país para tentar agregar ali, trazer mulheres para o PL. E esse protagonismo, sobretudo agora que o Bolsonaro está nos Estados Unidos, e para quem está acompanhando aqui o All News, continuamos sem data, tá? Para quando o Bolsonaro vai voltar ao Brasil. Isso que ele falou que ia voltar em março, esquece, muito difícil disso acontecer. Mas aí a Michelle voltou e ela protagonizou alguns eventos, e isso deixou o senador Flávio Bolsonaro incomodado pelos relatos ali de interlocutores dele, pessoas do partido. Tem um cuidado agora, porque isso incomodou bastante ele se sentiu apagado em alguns desses eventos, e se incomoda com esses comentários sobre a possibilidade de ela ser candidata. Teve um episódio que aconteceu até no jantar
de apoio ao Rogério Marinho quando ele estava disputando a presidência do Senado, no início de fevereiro, que ali o Flávio saiu logo depois que a Michelle chegou, mas antes, enfim, uma pessoa que estava presente lá me contou que ele chegou a dizer ali, não, ela nunca vai ser candidata. Então, assim, ele anda incomodado com esse protagonismo todo da Michelle no partido, com o pai fora do país, e até porque ele próprio queria ser à frente e, vamos dizer assim, a aparência, né, da família Bolsonaro nesse momento. Na entrevista ao Reinaldo Azevedo, o Lula disse que não cogita balizar a escolha dele pela lista tríplice, que é elaborada pelos procuradores. Diz que vai escolher o novo procurador-geral, adotando critérios pessoais. Durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, Lula e o PT reclamavam da presença na chefia do Ministério Público de um engavetador-geral. E passaram os últimos anos se lamuriando por ter acomodado, nesse mesmo posto, exibidores gerais que empinaram o mensalão, o petrolão. Agora o Lula foi devolvido pelo eleitorado ao Planalto depois de passar pela cadeia. E ele parece mais próximo da gaveta do que da vitrine. O Lula disse que quer escolher um cidadão decente, digno de caráter, alguém que seja respeitado pelos bons serviços prestados ao país. No universo paralelo do Bolsonaro, ele também avalia o Augusto Aras como decente, digno, e acha que ele possui um caráter inatacável. Agora, no mundo real, consolidou-se a percepção de que a Procuradoria seria aniquilada com um novo antiprocurador como Aras, assim como a República viraria uma autocracia com mais 4 anos de Bolsonaro. Quando o Congresso Constituinte, presidido por Ulisses Guimarães, converteu o Ministério Público numa entidade independente, imaginou-se que surgiria no país uma instituição respeitável. Se a gestão do Augusto Aras serviu para alguma coisa, foi para demonstrar que essa pretendida instituição pode ser ameaçada e está sob ameaça. O Lula foi devolvido à presidência pelo voto popular. A Constituição dá a ele poderes para escolher o procurador-geral que ele bem entender. A Associação Nacional dos Procuradores, que organiza a tal lista tríplice, costuma dizer que a escolha de um dos seus indicados, a escolha de um desses integrantes da lista, se tornou um costume constitucional. No mundo das leis, costume não obriga ninguém a nada. Portanto, o Lula vai cumprir a Constituição escolhendo o procurador que ele bem entender. Mas é preciso definir esses critérios pessoais. É preciso que ele defina melhor o que vai balizar a sua escolha. E, como disse, hoje ele parece mais próximo da gaveta do que da vitrine. Qual?